Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Queridos, vamos dar continuidade ao tema Revolução Russa, os seus antecedentes. Formação de partidos políticos. É o seguinte, em fim do século XIX, vão surgir várias agremiações políticas contrárias à política do czar. Uma delas foram os narodniks, Narodniks, socialistas com base na comunidade rural camponesa. Como assim, gente? Galerinha, as camadas médias urbanas e parte da elite na Rússia vão promover, uma ideia de que os camponeses seriam eles os grandes responsáveis por tentar promover uma revolução na Rússia. Sim, devido às injustiças sociais que aqueles camponeses sofriam, segundo essa camada média urbana na Rússia, seriam esses camponeses aqueles que deveriam promover revoltas contra o czar para mudar o regime político. E aí, aquela camada média urbana, obviamente, entendia que os camponeses eram grande parte, da comunidade na Rússia. Os camponeses representavam mais ou menos cerca de 80%, ou seja, era a grande maioria. E aí, então, esses narodniks acreditavam de fato que os camponeses teriam força. Caso esses camponeses promovessem uma união entre eles, conseguiriam promover revoltas que levariam ao fim do poder do czar na Rússia. Tanto que esses narodniks, eles foram responsáveis pela morte do czar Alexandre II. Sim, o czar russo Alexandre II, ele é morto pelo grupo dos narodniks, ok? Lá no meio rural. Entretanto, os narodniks, obviamente, como outros grupos políticos, outros partidos políticos, foram perseguidos, pela Ucrânia. Ucrânia, lembrando, a polícia secreta, a polícia política russa naquele momento. E aí, queridos, os narodniks aos poucos foram sendo dispersos, ok? Mas, num primeiro momento, obtiveram êxito, tanto que conseguiram matar o czar Alexandre II, beleza? Além disso, temos também outros partidos, como, por exemplo, o Partido Operário Social Democrata Russo. No início, esse partido, tinha como objetivo promover e implementar na Rússia as ideias de Marx. Com isso, eles queriam promover uma revolta contra o czar. Após retirar o czar do poder, desejavam promover uma democracia, parlamentar na Rússia, e para depois promover o que, gente? Depois para promover as ideias socialistas, ok? Entretanto, devido à permanência, das injustiças sociais, da perseguição aos camponeses, aos operários na Rússia, esse partido vai se subdividir em duas frentes, entre mencheviques e bolcheviques. Então, no início, lá em 1898, quando esse partido é criado, estavam unidos, obviamente, mas devido à permanência, da crise social, da crise econômica na Rússia, devido à permanência das injustiças sociais, parte desse grupo se separa. Aí surgem, gente, os mencheviques e os bolcheviques. Os mencheviques, liderados no início por Matrov, o que eles queriam, gente? Desejavam naquele momento, a participação da burguesia, sim, acreditavam que poderiam chegar ao poder através do voto. Então, naquele momento, os mencheviques acreditavam que poderiam chegar ao poder através do voto. E, após chegarem ao poder, eles queriam a implementação na Rússia de uma democracia parlamentar, ok? E aos poucos, esse sistema seria modificado para o socialismo. O outro grupo, que eram os bolcheviques, liderados pelo Lenin e pelo Trotsky, desejosos da instalação do socialismo através da participação operária com o apoio dos camponeses. E aí, gente, os bolcheviques, de fato, influenciados muito mais pelas ideias marxistas, acreditavam que somente através da revolução, ok, esses operários conseguiriam chegar ao poder. Esses operários, obviamente com o apoio do povo, principalmente dos camponeses, que era a grande maioria do povo russo, chegariam ao poder através de uma revolução. Sim, os bolcheviques acreditavam que o czar não iria permitir que eles chegassem ao poder, que o czar não iria permitir que através do voto esse grupo chegasse ao poder, que outros grupos, também chegassem ao poder. Desse modo, então, os bolcheviques acreditavam que somente a revolução, ou seja, a luta por uma mudança política, levaria, a uma radicalização e, de fato, a uma mudança política naquele país. Então, gente, vejam, são dois partidos diferentes, são duas ideias diferentes, O Partido Operário Democrata, o Partido Operário Social Democrata Russo, tinha no início aquela ideia de promover reformas, de promover revoltas, ok? Entretanto, houve uma cisão nesse partido devido a pensamentos diferentes. Os mencheviques, eles acreditavam, eram pessoas desse partido que acreditavam que poderiam chegar ao poder através do voto. Já os bolcheviques não. O que eles queriam, gente? Chegar ao poder através de uma revolução.
não acreditavam naquele momento que o czar iria permitir que eles chegassem ao poder através do voto. Então, os bolcheviques defendiam, né, chegar ao poder através de uma revolução, através de uma revolta. E esses bolcheviques eram, que a gente, inspirados nas ideias marxistas. Ou seja, desejavam implementar o socialismo na Rússia para depois implementar o comunismo. Beleza? Tudo bem? E, obviamente, né, a liderança seria, né, dos operários, com apoio de quem, gente? Com apoio dos camponeses, né? Eles pregavam, os bolcheviques pregavam naquele momento a união, de fato, dos operários, mais camponeses. Para quê? Para promover a revolução. Esse grupo era liderado pelo Lenin e também pelo Trotsky. Tudo bem? Beleza? Outro partido importante que havia na Rússia naquele momento, também criado em fins do século XIX, era o Partido Constitucional Democrata, os famosos cadetes, ok? É o partido da burguesia. Eles eram favoráveis à implementação de uma democracia parlamentar, obviamente, ok? Na Rússia. Os burgueses criaram seu partido devido a quê, gente? É o seguinte, já vimos, né, no último vídeo que a modernização na Rússia, ela foi conduzida, né, o processo de industrialização foi conduzido pelo czar, no primeiro momento pelo Alexandre II, depois Alexandre III e no início do século XX, né, pelo próximo czar, o Nicolau II. E aí, gente, o que vai acontecer? Essa burguesia, ela não estava satisfeita com essa interferência do czar nesse processo de industrialização. A burguesia russa, no início, como disse para vocês no vídeo anterior, era muito fraca. Ela não tinha muita influência, nem econômica e, obviamente, política. Entretanto, esses burgueses, para conseguirem ter maiores influências, o que eles fizeram, gente? Criaram o partido deles. O nome desse partido? Partido Constitucional Democrata. São os cadetes. É um grupo formado por burgueses, pela burguesia, que queria a implementação de uma democracia parlamentar nos moldes, por exemplo, da Inglaterra, da França e por aí vai. Tudo bem? E aí, gente, essa burguesia, por que cria esse partido? Porque naquele momento, né, o governo russo, o czar, interferia diretamente no processo de industrialização, algo que eles não desejavam. Beleza? Tudo bem? E aí, meus amigos, é o seguinte, obviamente, todos esses partidos eram perseguidos, ok, pela Ucrânia, pela polícia política russa, pela polícia, né, do czar, então faziam oposição ao czar e, obviamente, sempre foram o quê? Sempre foram perseguidos. Beleza? E aí, galerinha, no início do século XX, o que vai acontecer? Vão ocorrer algumas transformações na Rússia. Ocorre em 1905 o ensaio geral, que é um ensaio geral para a Revolução, depois de alguns anos, né? Para a Revolução de 1917. Nesse ensaio geral, nós teremos greves operárias, levantes populares, revoltas camponesas, levantes militares, sim, militares irão se rebelar contra quem, gente? Irão se rebelar contra o czar. Mas por que ocorre esse movimento? É o seguinte, em 1904 e 1905, ocorre uma guerra, a Guerra Russo-Japonesa. É uma guerra entre os russos e japoneses. Por quê, gente? Por disputas territoriais. Esses dois países disputavam territórios na Ásia, como, por exemplo, parte da Manchúria e parte da Coreia. Naquele momento, o governo russo, né, também queria o que, gente? Como demais países imperialistas, promover um processo de expansão territorial, um processo, obviamente, de influência econômica e política. E aí, os russos e japoneses vão disputar territórios no continente asiático, como, por exemplo, a Coreia e a Manchúria. Entretanto, naquele momento, o Japão, que já havia sofrido a sua primeira revolução industrial, o Japão, que já estava caminhando para a sua segunda revolução industrial, o Japão, que era um país industrializado, e lembrando, o Japão ele foi industrializado, né, primeiramente pelos norte-americanos, pelos Estados Unidos, que vão influenciar aquele país. Os japoneses, gente, tinham uma indústria bélica muito mais potente, ok, do que os russos. E naquele momento, como os japoneses, né, eram militarmente mais fortes que os russos, os japoneses facilmente venceram o quê? Venceram os russos. E aí, naquele momento, ninguém acreditava que a Rússia, que o Império Russo, perdeu para o Japão. Pô, Japão? Não, né? Japão não, né? Entretanto, gente, militarmente o Japão era muito mais forte que a Rússia. Por quê? Devido ao quê? Ao processo de industrialização. E aí, o povo russo, insatisfeito com as suas condições sociais, insatisfeito com as injustiças sociais, tanto, né, camponeses quanto operários, né, gente, insatisfeitos, vão promover uma manifestação pacífica, né, em São Petersburgo. 200 mil pessoas vão em São Petersburgo, ok? No Palácio de Inverno do czar Nicolau II e vão manifestar. Mas foi uma manifestação pacífica. E aí, gente, nessa manifestação pacífica, o que eles pediram? Eles pediram transformações na Rússia. Os trabalhadores, os operários, pediram mais direitos, né? Pediram que o governo promovesse
uma diminuição da carga horária de trabalho, né, da jornada de trabalho, criasse um salário mínimo, que impedisse, né, que a burguesia os explorasse. Também pediram que o governo criasse uma Assembleia Constituinte, convocasse, né, uma Assembleia Constituinte através de um voto para todos e voto secreto, para que na Rússia, de fato, se construísse uma Constituição, uma nova Constituição, ok? Enfim, foram reivindicar melhorias sociais. Entretanto, foi pacífica. Só para vocês terem uma ideia, nessa manifestação as pessoas gritavam palavras de apoio ao czar, ok? Chamavam ele de paizinho, pai de todos, cantavam músicas para ele, enfim. Então, naquele momento, de fato, as pessoas acreditavam que aquele cara, que para elas representava, né, o czar, era um representante de Deus na Terra, ele sim poderia, o que, gente? Promover mudanças sociais na Rússia. Entretanto, o czar vai mandar reprimir esse movimento, né, essa manifestação, e aí, gente, ou a polícia, os militares russos abriram tiro aos manifestantes. E aí foi um horror, ok? Sangue para tudo tem lado. E aí esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Então nesse Domingo Sangrento, né, a população foi dispersa com o uso do que, gente? De arma de fogo. O czar não aceitou aquela manifestação, aqueles pedidos, aquelas reivindicações. E lembrando, foi uma manifestação pacífica, onde as pessoas cantaram músicas de apoio ao czar. Tipo, cara, você é o cara, você é foda. Estamos te apoiando, por favor, ajude a gente. Mesmo assim, o czar não aceita, ele não aceitava, gente, que ninguém pedisse algo para ele. Cara, ele era o governante, ele representava Deus na Terra. Então a palavra dele era a palavra, ponto, acabou. Então, naquele momento, ele vai dispersar aqueles manifestantes com armas de fogo. Gente, foi horrível, ok? O chão ficou vermelho. Entendam, né? Vermelho com o quê? Com sangue das pessoas. Esse foi o episódio conhecido como Domingo Sangrento. E aí, após esse episódio, no Domingo Sangrento, nós tivemos revoltas populares, como, por exemplo, greves operárias. Os operários na Rússia promoveram várias e várias greves, quebraram as indústrias, quebraram as fábricas. Revoltas camponesas, sim, no campo, camponeses se rebelaram, mataram alguns nobres, mataram alguns senhores, e também levantes militares. Nem todos os militares concordaram, né, gente, com a atitude do czar. E aí, né, nós temos nesse momento, então, a primeira reação que, gente, contra os abusos do czarismo. Até então, né, grande parte das pessoas aceitavam. Só que agora, poxa, como assim? Foi pacífico. Nós estamos pedindo transformações. Nós estamos passando fome. O povo russo passava fome. E aí o czar faz isso com a gente? Não tem como, né, galerinha? E aí, nesse momento, então, o povo russo, principalmente operários, camponeses e alguns militares, se rebelaram contra o governo. Se rebelaram contra o czar. Ok? E aí, naquele momento, o czar, para tentar controlar a situação, gente, o que ele faz? Ele convoca uma Duma, ele promove a criação de uma Duma. O que é a Duma? A Duma seria o parlamento, quem seria o parlamento russo. Sim, ele vai promover, então, a convocação para a formação de um parlamento, aonde o voto seria o quê? Censitário. Queridos, voto censitário, o voto censitário é o voto de quem? O voto dos ricos. E naquele momento, aqueles camponeses, aqueles operários eram ricos? Tinham riquezas? Não, não tinham. Eram nobres e burgueses, né? Esses que concentravam as riquezas. Ele convoca essa Duma para quê, gente? Para tentar amenizar a situação social que ocorria na Rússia. Tudo bem? Entretanto, ele demora, de fato, a promover, né, essa assembleia, a promover a convocação dessa assembleia. Vão ocorrer outras revoltas na Rússia, porque o czar, né, não promoveu a convocação dessa assembleia. Ocorreram greves operárias, novas revoltas camponesas. E aí, gente, o czar, para amenizar a situação, o que ele faz? Ele cria o quê? O Manifesto de Outubro. Em 1905, ele promove a criação do Manifesto de Outubro. Nesse manifesto, a Rússia vira o quê, gente? Uma monarquia constitucional parlamentarista. Entretanto, quem faria parte desse parlamento? Somente os homens ricos. O voto era o quê, gente? O voto era censitário. Desse modo, de fato, naquele momento, quem participa, né? Quem participa daquele parlamento? Nobres e burgueses. O povo, ele é afastado desse processo político, ok? Infelizmente. Obviamente, o povo não ficará satisfeito, né? E vai promover o que, gente? Vários movimentos contrários a essa atitude do czar. Como, por exemplo, né? Após o Domingo Sangrento, foi criado na Rússia os sovietes. Os sovietes é um comitê de trabalhadores, operários nas fábricas, que promoviam, né, discussões, debates de como eles poderiam alcançar, como eles poderiam chegar ao poder. Esses trabalhadores sempre o que, gente, contavam com o apoio dos camponeses. Esses trabalhadores
também, né, trabalhadores urbanos, esses operários urbanos, também sempre mantinham o quê? Sempre mantinham contato, ok, com os camponeses. Para quê? Segundo eles, deveria ocorrer a união entre operários e camponeses. Para quê, gente? Para que transformações políticas e sociais ocorressem na Rússia. Porque o czar não estava o quê? Permitindo que aqueles, né, mais pobres, camponeses e operários, alcançassem, chegassem ao poder. E aí, por outro lado, os cadetes, lembrando, né, quem são os cadetes, tá aqui para vocês, né, aquele partido constitucional democrata, ficou imensamente feliz. Por quê, gente? Porque o czar, através da Duma, ele permitiu, né, a participação de partidos políticos, a formação de partidos políticos, deixavam de serem perseguidos, na teoria. Na prática, obviamente, o czar continuava perseguindo, né, principalmente os operários, e esses cadetes, essa burguesia, como tinha grana, como tinha recursos, passa o que, gente? Passa a participar, ok? Passa a participar do parlamento russo. Tudo bem? Beleza? E aí, o czar começou o que, gente? Começou a enrolar os camponeses e os operários. Entretanto, nesse momento, o czar não é mais o que, gente? Não é mais considerado o paizinho de todos, aquele cara santo, que todos amam, que todos adoram. A partir desse momento, principalmente com os soviéticos, após o domingo sangrento, ok? Farão oposição ao governo do czar. Beleza? No próximo vídeo, nós iremos ver a Rússia na Primeira Guerra Mundial e como ocorreram as revoluções de fevereiro e de outubro de 17. Beleza? Queridos, dúvidas, questionamentos, caso haja, por favor, deixe aqui nos comentários. No mais, beijos, abraços, tchau, tchau.